Então, comecemos com a CPI, né? É aquele palanque em que depois do palanque tem uma extensão e o pessoal vai dar entrevista para, enfim, dar a versão do fato, né? E foi o presidente da Anvisa, que é uma entidade, uma agência autônoma para cuidar da nossa saúde, dá licença para remédios, vacinas, né? Verificar se tem eficácia e se tem segurança. E eu não acompanhei, não tenho mais ninguém que esteja acompanhando para me contar, mas ainda tem um amigo em São Paulo que acompanhou. Ele me disse que o almirante Barra deu um banho na CPI, né? Inclusive botou as coisas nos devidos lugares. Mas o que eu tinha curiosidade é que eu peguei o noticiário na internet, né? E todo mundo falava de uma bula de um remédio, né? E que essa bula seria alterada, né, a pedido do presidente. Segundo Mandetta, no seu depoimento, falou que a bula estava em cima da mesa, um papel em cima da mesa, com a sugestão de alterar a bula. Estavam discutindo ali, lá no Palácio do Planalto. Eu achei estranho. Eu disse, meu Deus, será que ninguém sabe como é feita uma bula de remédio? Que não é governo que faz a bula, e muito menos a Anvisa, né? Que a bula é feita pelo fabricante do remédio, né? Faz uma bula e encaminha para a Anvisa os comprovantes para a bula ser aprovada, né? Das pesquisas, dos resultados, das reações adversas, das indicações, da dosagem, né? Tudo isso vai para a Anvisa aprova. Mas quem faz é o laboratório, né? E remete para a Anvisa um requerimento pedindo, olha, essa nossa bula está aí a comprovação de tudo que escrevemos. Hoje ele precisou, o presidente da Anvisa precisou dizer isso, porque parece que ninguém sabia. Meu Deus do céu, como será que pensam que é feita uma bula? Eu já estou acreditando nessas narrativas, daquele dito latino, né? Acredito porque é absurdo. Porque estão lidando com absurdos todos os dias. E agora esse absurdo da bula. Eu vi aqui, eu fiz questão de ouvir tudo que ele disse, as perguntas de Renan Calheiros. Ele disse, a doutora Anise, que estava na mesa, fez um comentário sobre a mudança da bula, né? E eu, Barra, né, até meio irritado, de só quem pode modificar uma bula é com a anuência da agência, né, da agência da Anvisa, mas só a pedido do fabricante, né, que pede alteração da bula, né? E ele estava lá, ele não foi lá convidado para ver a bula, não, ele estava lá numa reunião usual, criada pela lei de um grupo de trabalho interministerial e Anvisa de combate à Covid, à pandemia, né? Estava lá o ministro Mandetta. Foi essa história. Eu fico pasmo de ver uma coisa assim tão elementar, tão básica, as pessoas acharem, o presidente mandou mudar uma bula. Será que é a mentalidade totalitária que julga isso? O sujeito gostaria de estar na Coreia do Norte, ou em Cuba, ou na Venezuela, ou na União Soviética de antigamente, em que vem uma ordem lá do seu Stalin, não, tem que ser assim. Só pode ser, porque aqui a gente vive numa democracia e a ordem das coisas é óbvio, né? Mas, enfim, as outras coisas foram... simplesmente respondeu o óbvio, né? Que a gente já sabia, que Sputnik... Bom, se tiver dados que demonstrem que a Sputnik não tem lá dos 2 adenovírus, um deles que pode se multiplicar na célula humana e causar uma adenovirose gravíssima, vai reestudar o assunto. São coisas óbvias. Agora, eu não sei, eu disse que não acompanhei, acho que ele não reclamou nenhuma vez da pressão sofrida por prazos dados pelo Supremo, que é um negócio também que eu não entendo. O Supremo dando prazo para a Anvisa para examinar uma vacina. É um negócio que
está acima de alguém que viveu nesse país desde 1940 e que nunca viu nada igual. É uma coisa assim, não dá para explicar. Né? Bom, aí outra coisa, divertido, né? Agora eu vejo as manchetes aí. Presidente da Anvisa diverge de Bolsonaro. Uau! Acabou de derrubar a tese, que era a tese que o chamou para a Anvisa, que Bolsonaro estaria influenciando a Anvisa por causa da amizade dos dois em torno de moto. Aí derrubou, porque ele divergiu sobre muitas orientações aí, né? E mostrou, não, eu não concordo com o presidente. Né? Aí derrubou. Bom, eu estava revendo, porque é um assunto que interessa a todo mundo. Eu sei que eu estou me repetindo aqui, mas interessa a todo mundo a segurança do seu voto. Ainda você pode votar na esquerda, na direita, no centro, no PT, no PSOL, no Podemos, no Lula, no Bolsonaro. Tem que ter segurança do seu voto. Aí eu fui ouvir uma parte do julgamento do Supremo em que 9 ministros do Supremo, sem nenhum voto do povo, derrubaram a vontade de 71% do Congresso Nacional, que era tão forte que chegou a derrubar o veto da presidente Dilma sobre a lei do voto auditável, né? A terceira lei do voto auditável. Sendo que tem uma coisa muito clara, que não tem preço a segurança do voto, é a segurança da democracia. E a Dilma vetou dizendo que ia custar muito caro. Né? Aliás, já foi usado em 150 municípios quando estava vigorando a primeira lei, a do Roberto Requião, na eleição de 2002. Ou seja, já existe o equipamento para fazer isso. Né? Bom, mas então, aí, gente, eu ouvi, foi para a tribuna, a então presidente Carmen Lúcia, foi em setembro de 2018, esse julgamento, o advogado da Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais, o advogado Alberto Emanuel Malta. E ele contou que os peritos federais examinaram as urnas, entraram na inicialização da urna, geraram um boletim de votação falso, conseguiram a chave da urna e conseguiram a ordem em que cada eleitor votou, porque teria que embaralhar, mas eles conseguiram desembaralhar, conseguiram a ordem. Ou seja, dá para identificar cada eleitor e com seu voto. No momento que ele disse isso, os ministros do Supremo, ele estava fazendo a defesa, passaram a interrompê-lo. Lewandowski interrompeu, Gilmar Mendes interrompeu, Fux interrompeu. Né? Ele não conseguiu mais falar, foi interrompido. Aí, depois, a presidente Carmen Lúcia entregou de novo para ele terminar a defesa dele. Não adiantou nada, 9 ministros derrubaram. Só para a gente ficar sabendo em que estamos mexendo. Né? A propósito, eu imagino, eu estou procurando a votação na Câmara, que no projeto de Roberto Requião, senador, Bolsonaro deve ter votado a favor. No projeto de Flávio Dino, PCdoB, e Brizola Neto, do PDT, Bolsonaro deve ter votado também. E eu imagino que eles devem ter votado no projeto de Bolsonaro, porque foi uma goleada, foi 433-7. Então pouca gente foi contra. Então é uma união de esforços aí necessária. Né? E eu queria terminar só para lembrar para vocês que a China está recuando um pouco por causa da situação mundial, a sua expansão, mas está com metas de se tornar líder mundial de inovação, investindo em tecnologia, né? Tecnologia e desenvolvimento. Aliás, a palavra de ordem é paz e desenvolvimento. Eu lembro da nossa aqui que era segurança e desenvolvimento, que quer dizer mais ou menos a mesma coisa.
E, no entanto, a gente tem sim também planejamento estratégico até 2031, nos campos econômico, institucional, infraestrutura ambiental e social. Mas são intenções, né? E aí a gente está despencando aí no PIB, a gente vai perder esse ano para a Coreia do Sul e para o Canadá, por exemplo, que não tem a riqueza potencial que nós temos. E para encerrar, a inflação de abril deu uma recuada, 0,31%. Nos últimos 12 meses está anualizando em 6,76%, mas o Copom, no relatório que saiu hoje, garante que vai ficar abaixo da meta com esses arroxos, pequenos arroxos aí na taxa Selic. Por hoje é isso. De Brasília, Alexandre Garcia.